Olá, amigo das redes sociais, tudo bem? Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Vamos aos destaques, né? Papão perde a segunda e se complica na Série B, é isso mesmo. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora aqui no programa do Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Vamos falar do Papão da Curuzu, mas antes de falar do Papão, se inscreva no canal, aperte o sininho, dê essa força pro seu amigo, tá certo? Paysandu Esporte Clube perde a segunda na Série B. O Papão foi até Goiânia enfrentar o Vila Nova, tradicional aí, rival, né? Da Copa Verde, agora na Série B. Vila Nova venceu por 1-0. Uma falha novamente do setor defensivo do Paysandu. Os 3 gols que o Paysandu sofreu na Série B até então foram 3 falhas. 2 do Brian Borges no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. E agora o Luan Freitas nesse jogo contra o Vila Nova. O Paysandu não esteve tão mal no jogo. Mandou ali na partida na maior parte do tempo, teve o controle. Só que o que acontece com o Paysandu é o seguinte, é uma insegurança. Quando o Paysandu é pressionado, a zaga deixa a desejar. E quando o Vila Nova começou a pressionar, a zaga começou a bater cabeça. Até que o Luan Freitas deu aquela pichotada, entregando a bola no pé do Poveda, né? E o Poveda ainda deu o corte nele, o jogador ficou sem saber o que fazer, fez 1-0. Praticamente foi só o Vila Nova Fernando. Paysandu, o maior posse de bola, mas sem objetividade. E quando teve a oportunidade, os atacantes novamente perderam e não souberam aproveitar. Então o que se percebe no Paysandu é um time cansado. E aí se coloca aqui como é feita essa preparação desses atletas. Porque desde o ano passado já se sabia o calendário do Paysandu. Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, Série B, já sabia. Então como é que é feita essa preparação? Porque tem jogador do Paysandu que está se arrastando em campo. O Giovanni é um deles. O Del Valle caiu muito de produção. Então o que se percebe no Paysandu é um time que tem qualidade, consegue na maioria dos jogos ter a posse de bola, mas não tem força. Alguns jogadores estão fazendo ali o que podem, que é o caso do Rossi. O Rossi, o Paysandu sem o Rossi é um, com o Rossi é outro. O Rossi é aquele líder, é aquele ponto de equilíbrio, né? Quando o Rossi não joga, como foi o caso contra o Vila Nova, o Paysandu ali ficou meio que perdido. Porque ele é um jogador experiente, se ele está bem marcado na ponta, ele vem para o meio, ele é um jogador que se apresenta, que sabe dosar a bola, só que o Rossi não é nenhum garotinho. Não vai aguentar jogar 90 minutos com intensidade. Mas é um jogador que o Paysandu depende dele. Esse plantel depende do Rossi, isso é a grande verdade. E o setor defensivo aí, isso já vem se arrastando desde o Campeonato Paraense, ou melhor, desde o ano passado. Quintana, Luan Freitas, do ano passado, não se consolidaram como titulares. Eles ficavam ali revezando. O Wanderson, o Lucas Maia, né? O Carlão. Começou a se perceber que o Paysandu precisava melhorar no setor defensivo e nada foi feito. Não foram atrás de zagueiros, se foram ficar no meio do caminho, porque não trouxeram zagueiro de qualidade para o Paysandu. Tem zagueiro lá que já está 2-3 meses lá, ainda não estreou, ainda nem jogou. Para você ver como é que está a situação do Paysandu. O Quintana, para quem não lembra, é ele que entregou a bola no reparo no pé do jogador do Remo. Saiu o primeiro gol do Remo. Então o setor defensivo do Paysandu, ali, principalmente o meio da zaga, vem falhando e não é de hoje, é desde o ano passado. E nada foi feito. O treinador que chegou, Luizinho, não detectou isso? Será que pediu e não deram para ele? Tudo isso tem que ser explicado. Tem que se fazer essa pergunta para o treinador do Paysandu. O senhor pediu o zagueiro do Paysandu? Ele tem que dizer.
Porque vai ser difícil para o Paysandu ficar com esse miolo de zaga aí, que não passa segurança. E nada foi feito, não teve contratação de zagueiro praticamente. O Paysandu não contratou zagueiro. E aí? A janela se encerrou, só em junho ou julho. Próxima, e aí? Vai ter jogador de qualidade disponível? Muito difícil. Vai ter que buscar jogador fora do país. No caso, o Paysandu já está cheio aí. Vai ter que trazer mais, né? Volto a dizer, Paysandu, 2 derrotas, mas vem jogando relativamente bem. Não vencendo assim aquele time que passa uma confiança, mas é um time que consegue manter a bola, cria oportunidades, e quando cria, os atacantes não estão aproveitando. Então muita coisa vai acontecer durante os finais das as finais das competições que o Paysandu está, porque querendo ou não, 4 competições, isso atrapalha. É importante para o clube? É importante para o clube, mas para isso tem que se planejar. Esse trabalho físico que é feito aí é questionável. Jogadores que não conseguem render em campo. Viagem, volta, joga quarta, joga domingo, joga quarta. A gente sabe que é cansativo, mas é para isso que o clube tem que se planejar. Além de contratar um plantel de qualidade, tem que contratar jogadores que suportem uma temporada. E eu não sei o que acontece no futebol paraense, que tem jogador aí que não consegue nem jogar o primeiro semestre, já estão se arrastando. Paysandu não é um dos piores times da Série B. Tem time bem pior aí. O problema é que tem que ganhar. E a melhor partida para o Paysandu sair dessa situação vai ser quarta-feira. Com todo respeito à Chapecoense. Mas a situação da Chapecoense está bem pior do que a do Paysandu. Então o Paysandu tem uma grande oportunidade de conseguir a sua primeira vitória na Série B. Quarta-feira, respeitando a equipe da Chapecoense. Mas o Paysandu precisa dessa vitória para mudar a história do rumo da Série B. E ganhar ânimo, ganhar confiança para a sequência aí da competição. Aí você não joga quarta e já tem um Operário, né, no sábado. E aí no dia 23, o último jogo, a final da Copa Verde contra o Goiás. E aí já é menos uma competição, sendo campeão ou não. Então eu acredito que o Paysandu vai crescer na competição, na Série B, quando ele sair dessas outras competições, quando acabar essas outras competições aí, no caso, o Campeonato Paraense, que ainda vem 2 partidas, final da Copa Verde e a Copa do Brasil contra o Bahia. Aí, a partir que se encerrar essas competições, eu penso que o Paysandu vai dar uma engrenada na Série B.